Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Vamos orar? Feche seus olhos, repita a sua oração comigo. Fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje. Traz o teu recado, a tua resposta ao meu coração. Eu preciso ouvir tua voz. Preciso te ouvir claramente hoje, Espírito Santo, falando ao meu coração. Fala conosco o que nós precisamos ouvir. É o que te oramos no nome de Jesus. Amém. E o tema da mensagem de hoje é: tenha uma atitude vencedora. Comece falando para quem está do seu lado: tenha uma atitude vencedora. E se nós, amados, estamos aqui falando para termos uma atitude vencedora, é porque, contrário a isso, existe uma atitude contrária, que é a atitude perdedora. E a palavra atitude, ela está diretamente ligada ao comportamento, com a maneira em que nós agimos, com a maneira que nós nos posicionamos diante de pessoas e diante de circunstâncias. Uma atitude, ela pode se referir também a uma maneira estabelecida de pensar, indicando a sua opinião em relação a alguma coisa, a alguém, ou pode descrever uma postura física diante de situações. A atitude também, amados, ela envolve opiniões, crenças, sentimentos de uma pessoa sobre um determinado assunto. E nossas atitudes, elas são moldadas pelas experiências de vida, pela nossa criação, pela educação que tivemos, pelas influências sociais que nós tivemos durante toda a nossa vida. Então, resumindo o que nós falamos até esse momento, as nossas atitudes presentes são o resultado das experiências que nós tivemos durante toda a nossa vida. Exemplificando, nossas atitudes e condutas refletem diretamente o que nós vamos fazer no futuro. As nossas condutas e atitudes passadas vão refletir diretamente as nossas condutas futuras. O que eu quero dizer aqui com isso? Sendo mais claro, vou dar um exemplo. Quando crianças, nossos pais nos blindavam de frustrações para evitar que nós sofrêssemos muito, ou provavelmente as atitudes deles diante das nossas frustrações eram nos proteger para que nós não tivéssemos nenhum tipo de sofrimento. Se seus pais foram assim, te protegendo de frustrações o tempo todo, muito provavelmente você cresceu como um adulto frágil. Porque uma pessoa que cresce sem saber lidar com as suas frustrações, ela vai crescer fragilizada. Isso não é uma opinião, isso é um fato. E nós já vimos muitos pais agindo da seguinte forma, quando as crianças, quando elas estão em uma brincadeira, em um joguinho, numa festa de escola, no colégio, quando a criança perde, é natural que a criança volte para o seu pai, para sua mãe como? Chorando. Ah, pai, eu perdi a brincadeira. Ai, papai, perdi. E chora, e berra, e esperneia. E a atitude de muitos pais é o seguinte: por que fizeram uma brincadeira onde que todo mundo não ganha? Que coisa chata, meu filho voltou para casa chorando. Vocês tinham que fazer uma brincadeira para dar prêmio para todo mundo. Isso é um absurdo. Meu filhinho está chorando porque você fez uma brincadeira que ele não ganhou
Quem já viu o pai assim, levanta a mão. Agora, se você tivesse dentro do seu centro de equilíbrio, quando seu filho viesse chorando, você ia falar para o seu filho assim: filho, fica tranquilo, o que importa é você ter dado o seu melhor ali. Continue insistindo que na próxima você vai vencer. Continue insistindo que na próxima você vai conseguir vencer. Eu tenho certeza que é só uma questão de você continuar insistindo. Não se preocupa com isso não. Se importa sempre em dar o seu melhor. Ganhar ou perder faz parte da vida, filho. Mas uma hora você vai vencer. Na minha humilde opinião, de quem um dia foi criança também e hoje é um pai, eu diria para o meu filho isso: não fica triste, uma hora você vai vencer. Não fique triste, isso faz parte da vida, apenas dê o seu melhor. E qual das duas atitudes está preparando melhor um ser humano para a vida real? A primeira ou a segunda? A segunda, amém? Porque nesse mundo, meus amados, nós vamos passar por frustrações e nós vamos passar por aflições. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu sou com vocês e eu venci o mundo. O próprio Jesus disse isso para a gente. E quem passa pelo gosto amargo de uma derrota sabe valorizar muito melhor uma vitória. Porque aquele que sempre vence também acaba ficando arrogante, não sabe dar valor às vitórias que vem para ele. Então fica muito claro para nós que nós iremos passar por situações contrárias à nossa vontade, que irão contra o que nós vamos querer. E as perguntas aqui para a igreja são: como iremos reagir diante disso? Quais serão as nossas atitudes diante das frustrações que a vida vai nos apresentar? Isso é certo. Você vai ter aflições e frustrações. Como você vai agir diante disso? Eu não sei como você foi criado por seus pais. Eu não tenho noção de quais são as suas atitudes diante das frustrações, das adversidades, das derrotas, e também não sei quais são as suas atitudes nos tempos de paz e nas vitórias. Mas eu sei de algo: existem atitudes perdedoras e atitudes vitoriosas diante de toda e qualquer circunstância e situação na vida. Isso é um fato. E hoje eu não sei dizer como foram as suas atitudes, principalmente diante das frustrações. Quando sua namorada ou seu namorado terminou com você quando você era adolescente, qual foi sua atitude? Quis se matar? Quis acabar com a própria vida? Se sentiu destruído? Se sentiu acabado? Ou você pensou: Deus vai me dar alguém muito melhor do que esse traste? Qual foi sua atitude? O vencedor vai pensar da segunda forma. Quando sua empresa que você trabalhava lá te demitiu, qual foi sua atitude? Você pensou: minha vida está acabada, estou destruído, estou sem emprego, não sei como fazer para sustentar a minha família. Ou você pensou: Deus tem algo muito melhor para mim do que essa empresa. Deus tem coisas muito melhores para mim na minha vida profissional. Quando você passou por descaso com a sua pessoa durante a sua vida, qual foi a sua atitude? Entrou em depressão? Ou você orou a Deus e disse: eu sou filho do Altíssimo, que é dono do céu e da terra, eu sou um príncipe, eu sou uma princesa do Senhor? Eu não sei qual foi o seu comportamento e atitudes até agora, mas eu sei que hoje é dia de optarmos por termos atitudes vencedoras em nossas vidas, amém? Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias em João, capítulo 21, nós vamos ler de 1 a 7. João 21, do 1 ao 7.
João 21, do 1 ao 7. Jesus e a pesca milagrosa. Verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da grande quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, peço que tu me enches do teu Espírito Santo para trazer o teu recado aqui hoje para o teu povo. Usa-me, fala através de mim aos corações que estão aqui hoje. Que tua palavra seja, Pai, como uma flecha penetrante, que seja mais afiada que uma espada de 2 gumes. Que o Senhor venha penetrar nos corações com a tua palavra de vitória hoje, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 21 do Evangelho de João, amados, narra a última aparição de Jesus relatada pelo apóstolo que escreveu o livro, João. E talvez você nunca tenha visto esse capítulo com a perspectiva que nós iremos trazer aqui hoje. Nós iremos falar sobre a perspectiva das atitudes que os discípulos tiveram diante de tudo que Jesus havia falado durante os 3 últimos anos juntos aqui nessa terra. E Jesus trouxe à terra o maior avivamento, a maior safra de milagres que o planeta Terra já havia tido na história. E Jesus havia dito que os milagres que os discípulos iriam fazer seriam maiores do que ele fez. E apesar de tudo que eles aprenderam em 3 anos numa universidade integral com Jesus, eles disseram: vamos pescar. Vamos pescar. Cara, tu viu o homem ressuscitar morto, abrir olho de cego, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, tirou doença de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, te empoderou, derramou sobre você o poder para fazer milagres ainda maiores. Viu ele multiplicar pães e peixes, e aí, quando o cara vai embora, vamos pescar. Não parece ser estranho a atitude desses discípulos? Isso não parece ser estranho para vocês? Vocês consideram essa atitude deles como uma postura de vencedor, como uma atitude vencedora? E por que nós seres humanos somos assim? Agimos às vezes de forma tão estranha. Eles tinham tido acesso ao dono do ouro e da prata, e em minha humilde opinião, eles não tinham necessidade nenhuma de pescar. E às vezes nós também agimos assim. Parece que nós esquecemos de quem nós somos em Deus, e de que somos filhos do Altíssimo, e desviamos da rota traçada de Deus para nós. E hoje é dia de acordarmos e passarmos a ter atitudes vencedoras em nossas vidas, amém? E nós precisamos viver tendo atitudes vencedoras como, em primeiro lugar, não se desvie do propósito, influencie para o bem. Olha o que o versículo 3 está dizendo. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com vocês, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro, amados, se vocês lembram, ele estava abalado naquele momento ali. Ele estava se sentindo frustrado. Ele estava se sentindo um fracasso, porque
o que Pedro tinha feito naquele momento ali, na hora que ele foi pescar? O que tinha acontecido antes? Vocês lembram? Todo mundo aqui lê a Bíblia, amém? Glória a Deus. Jesus morreu, ressuscitou. E o que Pedro fez antes disso? Pedro fez o quê? Fala para a minha igreja, fala. Ah, Jesus, glória a Deus. Meu povo lê Bíblia, Deus é bom. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E aí ele fez o que Jesus tinha profetizado, que ele ia fazer aquilo ali. E ele está sentindo ali um traste, um lixo, porque ele tinha feito aquilo ali. E ele então decidiu voltar à antiga profissão. Voltou a ser pescador. E arrastou os outros discípulos que estavam ali junto com ele. E quem estava chamando, ele era um homem que tinha sido chamado por Deus para pescar homens. E ele voltou para pescar peixe. E quando nós estamos frustrados, amados, nós corremos o risco de tomar decisões que nos afastam. E não só a nós, mas também outras pessoas do propósito de Deus. Conta-se que Thomas Edison, ele ao ver o laboratório dele pegando fogo, ele chamou o seu filho e disse: vai chamar sua mãe e chama todos os vizinhos. Chame todo mundo, porque eles nunca verão um incêndio tão bonito como esse. Em vez de ficar chorando pelo prejuízo, Edison decidiu influenciar os outros com coragem e reconstruiu tudo depois. Para quem não conhece, Thomas Edison, foi ele que inventou a lâmpada e fez mais de 200 invenções que a humanidade usa até hoje. Thomas Edison foi o fundador da General Electric, que muito provavelmente você tem na sua casa um eletrodoméstico que foi da empresa de Thomas Edison, uma empresa hoje que vale bilhões de dólares. Ele foi um cara que encorajou as pessoas. E quando ele foi fazer a lâmpada, dizem que Edison tentou mais de 1000 vezes para acertar. Mais de 1000 vezes ele tentou fazer aquela lâmpada até o dia que acertou. E quantas vezes nós desistimos por tão pouco? Quantas vezes nos deixamos ser fracos e não agimos com resiliência em direção ao alvo que Jesus nos mostrou? Porque às vezes nós somos as pessoas tão fracas que desistimos por tão pouco. Porque às vezes nós tivemos uma história na qual as frustrações nos foram negadas. Nós éramos tão protegidos por papai e por mamãe, que quando vem a frustração, eu não quero mais brincar com esse brinquedo não. Desiste. Eu não quero mais fazer isso não. Desiste. Porque foi negada as frustrações. Às vezes você passou pela sua vida assim. Você foi protegido de ser frustrado e às vezes Deus coloca ali algo no seu coração, um plano tão lindo, algo tão legal para você conquistar, mas você desiste porque você não sabe lidar com frustrações. Quantas vezes nós abrimos mão de um sonho porque falhamos uma única vez? Thomas Edison persistiu e ele não só criou a lâmpada como vários outros eletrodomésticos, a vitrola e muitos outros. E assim nós também devemos ser. Quando algo pega fogo na nossa vida, as nossas atitudes podem inspirar a fé e coragem nos outros. Tenha uma atitude vencedora na sua vida. Siga em direção ao propósito, influencie outras pessoas para o bem, amém, igreja? E em segundo lugar, não deixe a tristeza te cegar, reconheça Jesus presente. No verso 4 e 5, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. 5, ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Mesmo com Jesus ali, eles não o enxergaram. A dor parece que cegou os discípulos. Jesus estava ali diante deles e eles não conseguiram perceber quem ele era. E quantas vezes nós também estamos tão feridos que não conseguimos perceber que Jesus estava do nosso lado. A tristeza pode nos tornar espiritualmente cegos, amados.
Mas Jesus continua presente mesmo no silêncio. Um missionário certa vez contou que em meio à guerra civil, ele caminhava com medo em seu coração, e certa vez ele ouviu: olha para o céu. Olha para o céu. Ele ouviu dentro de si aquela palavra, e ele viu um arco-íris, e ele sentiu Jesus dizer para ele: eu continuo no controle, eu estou com você aqui, eu nunca te abandonei, eu nunca saí de perto de você. Assim também nós precisamos abrir os nossos olhos da fé para reconhecer Jesus, mesmo quando Ele parece não estar lá. Quem entendeu? Você precisa entender que Jesus está ao seu lado o tempo todo, mesmo quando parece que não, amados. Viva pelo que você crê e não pelo que você sente. O coração do homem é enganoso. Os nossos sentimentos podem nos enganar. Talvez você esteja esperando sentir algo para começar a buscar. Assim, na hora que eu senti algo, na hora que eu senti aquele arrepio forte, na hora que eu senti, meu irmão, meu corpo queimando, é que eu vou começar a buscar. Só que a ordem do mundo espiritual não é essa, meus amados. A ordem do mundo espiritual não é assim. Não é esperar sentir para você começar a buscar. A ordem é buscar até você sentir. Busca, clama, louva, ora e busca, clama, louva, ora. Uma hora você vai sentir. Essa é a ordem do mundo espiritual. A ordem é que você tem que partir começando desse princípio. Ora, clama, busca, louva, ora, busca, clama, louva, lê a palavra. Uma hora você vai sentir. Essa é a ordem do mundo espiritual, amados. Deus, Ele é imutável. Deus não muda, Ele vai estar ali sempre, Ele cumpre suas palavras. Mas nós precisamos mudar para estarmos de acordo com o que Ele quer que nós sejamos, mesmo que nós não estejamos sentindo nada naquele momento. Mesmo que você não esteja sentindo, continua buscando. Quem tem que mudar é você. A Bíblia não se adapta a você. Esse livro é imutável, é a palavra perfeita, é a palavra inspirada por Deus. Esse livro não vai se adaptar a você. Ou você se adapta a esse livro, ao manual de fé, a palavra de Deus. Ou, meu irmão, você não vai pelo caminho vencedor. Isso é uma atitude vencedora. Buscar até que Ele venha. Não deixe a tristeza colocar escamas nos seus olhos. Creia, Jesus está presente, amém? Quem está comigo, dá um glória a Deus bem alto aí. Em terceiro lugar, obedeça mesmo sem entender. Isso libera milagres. Verso 6, ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixe. Eles sabiam que era Jesus ali nesse momento, amados? Não, eles não tinham reconhecido a Jesus. Por que eles obedeceram? Eles foram obedeceram, foi, custa nada. Tem hora que Deus vai falar isso para você: faz isso. Você, por que eu vou fazer? Cara, custa alguma coisa? Vai lá e faz. A instrução era simples, mas exigia a fé deles. Eles poderiam dizer: nós já tentamos a noite inteira, não adianta jogar mais a rede. Cara, a gente tacou rede aqui a noite toda, não adianta mais. Eles não podiam ter falado isso? Mas eles obedeceram, e aí então o milagre veio. Foram 150 grandes peixes que eles pegaram. Uma atitude vencedora é obedecer mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo. Josué obedeceu, marchando durante 7 dias ao redor da muralha de Jericó. Naamã deu 7 mergulhos no Rio Jordão. Eles obedeceram, e o que aconteceu? As muralhas de Jericó caíram, Naamã foi curado. Obedeceram mesmo sem entender. Naamã precisou de um empurrãozinho, né?
Naamã precisou do santo de Geazi falar para ele: o que custa, cara? Você já não veio até aqui? O que custa você obedecer? Não custa nada. Tem hora, você vai pensar assim: mas cara, o que custa eu fazer? O que custa eu orar por isso? O que custa eu clamar? O que custa eu ir para o meu tempo a sós com Deus? Vai me custar algo? Vai me custar algo separar o meu canto de oração e orar, e ir ali para aquele meu canto de batalha e clamar e orar e interceder? Não vai te custar não, mas eu tenho certeza que as portas dos milagres do céu vão abrir sobre a sua vida. Financeiramente não vai lhe custar, mas você precisa obedecer e dar um passo de fé, amém? Existem coisas que Deus te pede e você não vai conseguir entender, mas obedeça, pois a obediência libera milagres dos céus para as nossas vidas. Seja obediente. Fala para quem está do seu lado: seja obediente e veja os milagres de Deus sobre a sua vida, amém, igreja? Em quarto lugar, reconheça quem é Jesus e corra na direção dele. No verso 7 diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Depois dessa história toda, eles vieram a reconhecer a Jesus. E Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Quando percebe que é Jesus, Pedro não espera o barco chegar à praia e ele se joga no mar em gesto impetuoso de amor e fé. Uma atitude vencedora é correr para Jesus, não importa o quão longe e caído você esteja. E isso é uma atitude vencedora, correr em direção a Jesus. O filho pródigo voltou sujo, arrependido e com o discurso pronto para falar com o pai dele. Mas antes que ele dissesse qualquer palavra, o pai correu e abraçou ele. Filho, que bom que você voltou. Filho, que bom que você está aqui. Pedro, ele havia sido destituído de seu ministério, amados. Vocês sabiam disso? Que Pedro, naquele momento, ele havia sido destituído de seu ministério, quando ele negou Jesus 3 vezes. Sabe por quê? Vocês pegam a passagem onde que Jesus fala: chame os discípulos e a... Pedro deixou de ser discípulo ali? Até aquele momento deixou. Chame os discípulos e a Pedro. E naquele momento, Pedro vai até Jesus correndo para os seus braços, e Jesus restaura o seu coração e o seu ministério ali, e coloca Pedro à frente da maior instituição do planeta Terra, que é a Igreja de Cristo. Pedro foi restituído quando ele correu em direção a Jesus. Ele recuperou o seu ministério e recuperou o seu coração, que estava quebrado por ter negado a Jesus. Tenha hoje uma atitude vencedora, amado. Corra em direção a Jesus, amém? E para concluir, escolha hoje ter uma atitude vencedora. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Você pode ter sido criado para evitar frustrações, mas Jesus quer te ensinar a vencer essas frustrações. Você pode ter tido atitudes de derrota até hoje, mas hoje é dia de sua virada, amém? Se você perdeu algo, foi rejeitado, ou você está cansado, não desista. Deus está mandando dizer para você hoje: persiste, você está no caminho certo, não desiste. Tenha uma atitude vencedora, influencie as pessoas para o bem, reconheça o Jesus presente, obedeça com fé e corra em direção dele. Se você deseja hoje dizer: Jesus, eu escolho mudar as minhas atitudes, eu quero viver como um vencedor, eu quero correr para o Senhor como Pedro correu, então hoje você vai fazer essa oração comigo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, repita a sua oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu venho aqui dizer que eu quero correr para os teus braços. Eu estava afastado de ti, mas hoje eu vou ter uma atitude vencedora e me reconectar contigo.
Eu estava afastado de ti até esse momento, mas hoje eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero voltar para ti hoje. Continua de cabeça baixa em oração. Se você fez sua oração pela primeira vez, voltando para Jesus, ou aceitando Ele como seu Salvador, levante sua mão bem alto no seu lugar. Levante sua mão bem alto no seu lugar, que eu quero orar por você. Se você fez sua oração, não tenha vergonha, só quero orar por você. Levante sua mão bem alto, que eu quero orar por você hoje, entregando sua vida a Jesus. Amém? Você hoje está voltando para Jesus, estava afastado dos caminhos dele e quer voltar para Jesus, quer se reconectar com o corpo de Cristo. Levante sua mão bem alto, que eu quero orar por você hoje. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então não seja tímido, seja corajoso. Levante sua mão bem alto no seu lugar, que eu quero orar por você. Amém. Amém. Vamos louvar com o ministério de louvor.